Fala pessoal, tudo bem? Alexandre aqui do canal Nutriação. E hoje eu quero falar de um assunto um pouco polêmico, que é a suplementação de colágeno. Será que vale a pena? Será que compensa fazer a suplementação de colágeno? Será que vai trazer benefícios para a sua pele, evitar rugas, o envelhecimento precoce? É isso que nós vamos ver agora. Ah, já ia me esquecendo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não esqueça de curtir o vídeo, dá lá seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações e deixe seus comentários sobre o que você achou desse assunto. Tá ok? Combinado? Bem, pessoal, antes de falar mais especificamente sobre o colágeno, eu queria falar um pouco sobre proteínas, o que são e para que elas servem, tá? As proteínas, elas são moléculas grandes, tá? Formadas por aminoácidos. São moléculas de cadeias enormes que servem para diversas funcionalidades. Elas possuem diversas funcionalidades no nosso organismo, tá? O papel principal delas é de estrutura, tá? Elas estruturam, por exemplo, as nossas células, a nossa musculatura, tá? Mas elas servem também para a formação de hormônios, para a formação do nosso sistema imune, por exemplo, os glóbulos brancos são formados de proteína. Tá? Então a proteína ela tem um papel fundamental em praticamente todos os seres vivos possuem as suas próprias proteínas que fazem essa manutenção do organismo. Bom, pessoal, uma proteína ela é formada pela união de centenas e até milhares de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos são juntados e formam uma proteína, tá? Essa proteína ela é produzida no interior das nossas células e obedece o nosso código genético, né? Através dessa programação genética, esses aminoácidos são coletados ali no interior da célula e formam então uma proteína específica para aquele organismo. Quer dizer, o ser humano produz as proteínas específicas para o ser humano, né? Se você tem lá uma planta, ela vai criar as proteínas específicas que vão apenas funcionar para aquela planta. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente, a proteína ela é específica para cada espécie, certo? Esses aminoácidos, eles estão ali no núcleo da célula, no citoplasma, e eles são coletados e através do código genético, uma proteína específica é montada. Aí essa proteína vai ser utilizada para diversos fins, como, por exemplo, vai dar manutenção ali na própria célula, né? Ou vai fazer uma reparação muscular, por exemplo. Né? Você teve algum dano no seu músculo por causa de um esforço, por exemplo, fez lá uma musculação, um exercício, você teve um dano muscular e essa proteína então vai ser utilizada para fazer a reparação muscular. Tá? Então a proteína realmente é algo muito importante e sem proteína não teria vida biológica como nós conhecemos. Ok, então nós sabemos que as proteínas são formadas de aminoácidos, certo? Os aminoácidos, eles podem ser classificados em dois tipos, tá? São os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais, tá? Nós temos cerca aí de 20 aminoácidos no nosso organismo que formam as nossas proteínas, tá? Mas o que vem a ser então os aminoácidos não essenciais? Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir. Tá? Como o próprio nome diz, eles não são essenciais, você não precisa obter eles de outras fontes, tá? Porque o próprio organismo consegue produzir esses aminoácidos que serão utilizados na produção das suas próprias proteínas. Tá? E nós temos também os aminoácidos essenciais, esse sim, o organismo, esse conjunto de aminoácidos essenciais, eles não conseguem, o organismo nosso não consegue produzir. Então você tem que ingerir esses aminoácidos, você tem que conseguir esses aminoácidos de uma fonte externa, né? No caso, vem da nossa alimentação.
Quando você ingere uma proteína, ela é quebrada em aminoácidos e esses aminoácidos são absorvidos então pelo nosso intestino, cai na corrente sanguínea e eles são utilizados para a produção de proteínas, tá? O organismo não consegue produzir essa classe de aminoácidos, então você tem que ingerir ele de uma forma, de uma fonte externa de alimentação, tá? Então esses são os aminoácidos essenciais. Bom, resumindo até aqui então, nós temos as proteínas, que são formadas de aminoácidos, temos cerca de 20 aminoácidos no nosso organismo, sendo que uma parte desses são essenciais, outras não essenciais. Nosso organismo pega esses aminoácidos e no interior da célula, seguindo uma codificação genética, né, escrita ali no nosso DNA, ele monta as proteínas específicas para o nosso corpo, que vão ser utilizadas para reparação muscular, por exemplo, ou serão utilizadas ali na estruturação celular mesmo da própria célula, serão utilizadas para a criação de hormônios, serão utilizados no nosso sistema imune para criar, por exemplo, os nossos glóbulos brancos, etc. Tá? Então isso é o que eu tinha que falar sobre proteína. Bom, pessoal, e o colágeno? O que vem a ser então essa famosa molécula de colágeno? O colágeno nada mais é do que uma proteína, tá? Ela é uma proteína animal, ou seja, ela só é produzida por animais, tá? Ela não é produzida, por exemplo, por plantas, tá? O colágeno só existe em animais, né? Cada animal produz a sua própria molécula de colágeno. Ela é uma molécula grande, com mais de 1000 aminoácidos, né? Sendo que a maioria dos aminoácidos ela é formada por glicina, prolina, alanina e lisina, tá? Os três primeiros, a glicina, a prolina e a alanina, são aminoácidos não essenciais, tá? Ou seja, o seu organismo tem a capacidade de produzir esses aminoácidos. Já a lisina é um aminoácido essencial, né? Então você tem que ingerir através da alimentação esse aminoácido para que o seu organismo consiga produzir o colágeno, tá? A molécula de colágeno. E o colágeno, pessoal, essa molécula de proteína, ela é encontrada nos tecidos conjuntivos, tá? Como, por exemplo, nas cartilagens, né? Faz parte da pele, na pele ela é encontrada também nos vasos sanguíneos, tá? E ela é responsável por manter a integridade desses órgãos da pele, ela é responsável por manter a elasticidade da pele, por exemplo. Né? O colágeno serve mais ou menos como uma cola, né? O próprio nome diz colágeno, né? Vem de colos, do grego, que significa cola. Ele serve realmente como um tecido ali de união para manter os órgãos no lugares, para manter a elasticidade da pele, por exemplo. Né? Então é para isso que serve o tecido conjuntivo. Né? O colágeno ele é uma proteína animal, como eu disse, uma proteína que ao você ingerir ela vai ser quebrada, né? Ela vai passar por um processo digestivo de hidrólise e essa proteína vai ser quebrada então em aminoácidos. Seu corpo vai então absorver esses aminoácidos para a produção de proteínas do nosso organismo, tá? Então funciona assim: quando você come uma proteína, qualquer proteína animal, por exemplo, ou vegetal, ela tem que ser quebrada. A proteína ela é uma molécula muito grande para ser absorvida pelo seu organismo. Seu organismo não consegue absorver essa proteína. Então ela tem que ser lisada, ela tem que passar por uma hidrólise, ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada em aminoácidos, né? A proteína é formada por aminoácidos. Então quando ela é quebrada através do seu processo de digestão, formam-se aminoácidos, ela quebra em aminoácidos. Aí o seu organismo consegue absorver esses aminoácidos, né, que são moléculas muito menores, e cai na sua corrente sanguínea, e aí o seu corpo tem um aporte ali de aminoácido para produzir outras proteínas. Tá? Então quando você come uma proteína animal ou uma proteína vegetal, não importa, essa proteína não vai diretamente para a sua corrente sanguínea e vai ser utilizada para o seu organismo. Né? Lembre-se que eu falei que cada proteína ela é específica de cada organismo. Né? Então a proteína que o boi produz, por exemplo, que está lá na carne, você não vai conseguir utilizar, porque essas proteínas elas são específicas para aquela espécie. Né? O seu organismo tem que produzir as suas proteínas. Né? Por isso que ela é quebrada. Ela é quebrada em aminoácidos, né? Que são ali o tijolinho que vai construir as proteínas,
seu organismo absorve esses aminoácidos e então, através de um processo celular, ele vai produzir novamente as suas proteínas. Ele vai montar as proteínas específicas para o seu organismo para ser utilizado por você. E isso acontece com todas as proteínas, inclusive com o colágeno. Como eu disse, o colágeno nada mais é do que uma proteína animal, né? Então, quando você consome o colágeno, aquele colágeno não vai ser absorvido pelo seu organismo e ir diretamente para a sua pele, por exemplo, ou para os lugares no seu organismo onde tem colágeno, né? Ele tem que ser quebrado. Aquele colágeno que você ingeriu, ele vai ser quebrado. E ele vai ser quebrado em quê? Em aminoácidos. Aí seu organismo vai absorver esses aminoácidos, vai jogar para a corrente sanguínea e o seu organismo vai produzir novas proteínas, inclusive o colágeno, nosso colágeno que vai ser utilizado no nosso organismo, tá? Que é diferente do colágeno que está lá no boi, que está lá em outro ser vivo, tá? Em outro animal. Então uma coisa tem que ficar clara, pessoal, nenhuma proteína que você ingere consegue ser absorvida pelo organismo sem ser hidrolisada, sem ser quebrada, sem ser digerida. Ela tem que passar por esse processo de hidrólise para o seu organismo conseguir absorver os aminoácidos resultantes, né, dessa digestão e conseguir produzir suas próprias proteínas, né? Então, no caso do colágeno, é a mesma coisa. Quando você ingere lá uma cápsula de colágeno, esse colágeno ele não vai ser absorvido pelo seu organismo e entregue e vai ser utilizado como colágeno lá na sua pele, nos seus órgãos, né, no seu tecido conjuntivo. Não. Esse colágeno, primeiramente, ele vai ser digerido, ele vai ser quebrado em aminoácidos. Aí o seu organismo vai absorver esses aminoácidos e vai construir outras proteínas. Não vai construir só o colágeno, vai construir outras proteínas, inclusive o colágeno, que aí sim vai ser utilizado no seu organismo. Bom, mas então existe algum problema em suplementar colágeno? Não. Colágeno é uma proteína animal, você vai comer aquele colágeno, né, em forma de suplemento. Esse colágeno vai ser quebrado, vai ser digerido e quebrado em aminoácidos. Seu corpo vai utilizar esses aminoácidos para a construção das suas proteínas, inclusive do colágeno que vai ser utilizado no seu organismo, né? O grande problema que eu vejo é que a indústria ela passa uma ideia errada para as pessoas. Ela passa uma ideia que se você consumir aquele colágeno, o seu corpo não vai ter falta de colágeno, né? Aquele colágeno ele vai ser utilizado no seu organismo, que ele vai ser utilizado como um colágeno mesmo, que ele vai direto para sua pele, você vai ficar com a pele boa, você vai evitar rugas, né? Tudo isso porque você está consumindo o colágeno, o que é uma mentira. Como eu disse, o colágeno sempre vai ser quebrado em aminoácidos, o que o seu organismo vai utilizar são os aminoácidos e não o colágeno em si. O colágeno não consegue passar pelo seu tubo digestivo, ele não consegue ser absorvido pelo seu organismo, né? Só aminoácidos são absorvidos, tá? Então, se você, por exemplo, tiver um problema, se o seu organismo tiver uma dificuldade de produção de colágeno, por N fatores, a idade, por exemplo, é uma delas, não adianta, você pode comer um caminhão de colágeno, que não vai adiantar nada. Seu organismo vai processar isso, vai digerir isso, vai quebrar em aminoácidos. Só que se o seu organismo não tiver mais a capacidade de produção de colágeno, não vai adiantar nada. Você pode comer um caminhão de colágeno, que seu organismo não conseguindo produzir o próprio colágeno, você vai ficar sem colágeno. Não adianta, não tem o que fazer, né? Então esse é o grande problema. Às vezes você está gastando num suplemento que vai ser inútil, né? Que ele não vai ter aquela função que o mercado está te falando. Entendeu, pessoal? Então eu acho que esse é o grande problema de você fazer a suplementação do colágeno. Às vezes você está pagando caro, um suplemento caro, que tem uma matéria-prima barata, né? Porque o colágeno ele é conseguido do processamento do boi, né? Das cartilagens do boi. Eles conseguem isolar esse colágeno, encapsula esse colágeno e vende com um preço muito maior. Sendo que você poderia estar tendo os mesmos benefícios comendo uma fonte proteica, tendo uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, você dando esse aporte de proteínas
para o seu organismo, ele vai ter aminoácidos para conseguir produzir o seu próprio colágeno. Aquele colágeno que você consome como suplemento, ele não vai para a sua pele, ele não vai para os seus órgãos, ele não vai ser utilizado dessa forma. Seu organismo não tem a capacidade de saber, eu estou comendo colágeno, então, nossa, aqui é colágeno, eu vou absorver e vou jogar lá para a pele e vou fazer a manutenção de colágeno do organismo. Não! Ele vai ser quebrado em aminoácidos. Aminoácidos são aminoácidos. Seu organismo vai pegar aqueles aminoácidos, vai cair na sua corrente sanguínea e ele vai utilizar esses aminoácidos para a construção das suas proteínas. Ele não vai utilizar aqueles aminoácidos que foram do colágeno que você ingeriu para produzir colágeno. Isso não existe. Não é assim que o nosso organismo funciona. Ele vai pegar esses aminoácidos e produzir todas as proteínas que são necessárias para nós, inclusive o colágeno. Tá? Então é esse o problema. Não adianta você se empanturrar de colágeno, comer colágeno no café da manhã, no almoço, na janta, achando que você vai ter uma pele boa, vai ficar tudo esticadinho, subir em tudo, tal, vai fazer efeito para você, porque não vai. Não é assim que funciona. Se o seu organismo for um organismo saudável, que está produzindo colágeno, que está fazendo toda essa manutenção, ótimo, você vai ter um aporte de aminoácidos e o seu organismo vai produzir o colágeno da mesma forma, vai conseguir produzir esse colágeno para o seu organismo. Se você não tiver essa capacidade, se o seu organismo já não está mais com aquela produção de colágeno alta, não adianta, você vai ter os aminoácidos ali, você vai ter essa estrutura, mas seu organismo não vai conseguir produzir o colágeno para você. Tá? Então, não caio nessa. Isso é besteira, falar que a suplementação de colágeno vai ajudar você a ter mais colágeno no seu organismo. Basta você ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Se você comer várias fontes de proteína, proteína animal, proteína vegetal, você tem que dar um aporte para o seu organismo dos aminoácidos, de proteínas que possuem os aminoácidos. Aí sim, seu organismo vai ter matéria-prima para produzir seu próprio colágeno. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tinham em relação a isso. Qualquer dúvida, me pergunte aí nos comentários, que se eu souber eu vou responder. Tá? Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Tá? O canal está começando agora, eu pretendo fazer novos vídeos sobre suplementação, sobre alimentação. Se vocês tiverem uma dica de algum tema, de algum assunto, deixem aí também nos comentários, tá? Eu vou ler todos os comentários e assim que possível eu respondo também todos vocês, tá bom? Então, por hoje é isso e até mais.